As ideias de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, elas seguem até hoje. Então, ali a cultura está pontuada nesse ponto da Grécia, né, em Atenas. E aqui Paulo, ele vai discutir com esses filósofos. E só apresentando um breve contexto aqui para nós colocarmos dentro da ideia aqui quando Paulo, o que levou Paulo a chegar até Atenas, né? Aqui nós estamos falando da segunda viagem missionária de Paulo. Quando Paulo, e foi assunto da lição passada, ele está ali em 4, né? Está ele, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Porque se nós olharmos o texto, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é escrito por Lucas. E muitas vezes nós vamos observar o escritor dizendo, nós fomos para tal lugar. E nós, então Lucas está dentro deste contexto, o médico, né, Lucas. Então eles estão ali na segunda viagem missionária, iniciando essa viagem, e essa viagem missionária ela abre um espaço diferente. Enquanto a primeira viagem missionária está pregando nas sinagogas para judeus, a segunda, eles vão ampliar essa mensagem. E eles só ampliam, não pelo consenso entre os 4. Se nós olharmos ali, o consenso dos 4, Jair, era ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo impede que eles vão para a Ásia. Quando eu entendo e vejo que o Espírito Santo impede, eu vejo que essa obra missionária não é uma obra minha e tua, Claudinei. É uma obra que nós vamos fazer, mas nós somos direcionados, nós somos impulsionados, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Quando na igreja de Antioquia, ela tinha várias características, ela tinha mestres, tinha doutores, mas essa não era a característica principal da igreja de Antioquia. A característica principal da igreja de Antioquia é que, na reunião ali, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a missão. Então era uma igreja que ouvia a voz do Espírito Santo. E igreja só é igreja porque ela tem a presença do Espírito Santo. Quando nós colocarmos uma placa aí fora, ali na porta, dizendo assim, aqui o Espírito Santo não entra, deixa de ser igreja. Amém. Porque a igreja, ela é baseada no Espírito Santo, é Ele que dirige, é Ele que orienta, é Ele que administra a igreja. Então a ideia daqueles discípulos daqueles missionários, era ir para a Ásia. Deus impede, e Paulo tem um sonho naquela noite. E aí ele vê um moço dizendo, ei, passa para Macedônia. E aí eles vão entrar na Europa. E quando eles entram na Europa, é diferente, porque enquanto eles pregavam, eles iam para os lugares e eles começavam a pregar na sinagoga, para judeus. Só que agora eles vão entrar na Europa. E na Europa, 3 cidades principais, Filipos, Tessalônica e Bereia. Quando eles entram em Filipos, quando eles vão pregar em Filipos, eu estou dando só da última aula, os irmãos falaram sobre isso certamente, mas quando eles chegam em Filipos, vocês observam que eles não têm sinagoga para pregar. E eles vão pregar à beira do rio. E aí eles começam a pregar, e ali há um círculo. Eles começam pregando na sinagoga, alguns se convertem, há uma perseguição dos judeus, e eles têm que fugir, porque às vezes são açoitados, martirizados ali. Né? Tanto que em Filipos, Paulo vai parar na carceragem. Né? E agora, o que acontece? Eles estão em Bereia. Bereia é aquela igreja, eu costumo dizer que é a igreja do Google, né? que o pregador está pregando e o pessoal está ali, ó, olhando ali se aquilo ali que Paulo estava pregando condiz com a realidade que eles tinham. Né? E aí eles saem de Bereia, Tessalônica, Bereia, e aí Paulo, ele sai em direção a Atenas, mas a ideia não é ficar pregando em Atenas, não, era um lugar de passagem, porque ele vai para Atenas esperando que Timóteo e Silas venham ao encontro dele, porque eles ficaram para trás. Ia dar a entender que Lucas está junto aqui com Paulo, né? O texto não fala, mas pela escrita, pelo relato,
a gente entende que talvez Lucas esteja junto. E aí diz aqui, entrando já dentro da nossa lição, que Paulo vai estar em Atenas. E quando ele está em Atenas, ele não tem a ideia de pregar em Atenas, mas lembra que eu falei no início da aula, que é o Espírito Santo que coordena. Então ele começa a andar como turista ali em Atenas. E aqui há uma coisa que chama muita atenção, e o texto de Lucas, ele vai pontuar isso, que Paulo está como turista em Atenas, esperando que Timóteo e Silas venham ao seu encontro. E ele começa a andar pelaquela cidade e algo chama a atenção. Olha o verso 16. E o seu Espírito, ele não está falando do Espírito do Senhor, ele está falando do seu Espírito, Espírito aqui com letra minúscula, mas nós entendemos que o Espírito só é vivificado quando o Espírito Santo está na pessoa, até então somos mortos, né? Tanto por isso que Jesus diz para Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. Nicodemos pensou no somar, no corpo. Como pode eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus estava falando do Espírito, porque nós entendemos que o Espírito do homem aí fora, aquele que, quando eu vinha para cá, eu vi um monte de espíritos mortos andando pelas ruas aqui, né? São espíritos mortos. O Espírito só é vivificado quando o Espírito Santo se conecta ao meu espírito, ao pneuma, né? Do grego. E aí quando se conecta eu sou vivificado. E é esse espírito aqui que Paulo é um espírito vivificado, ele se comove em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. A Grécia é o berço da idolatria. Embora a Grécia, ela seja, essa Grécia aqui, ela é uma cidade que já não tem uma força política nem militar tão forte. Porém, é uma força ao berço da cultura, é a Grécia. É o berço dos filósofos. E também o berço da idolatria. Diz o escritor que havia mais deuses na Grécia do que pessoas. Era mais fácil achar deuses na Grécia do que pessoas. Nós podemos pensar rapidamente em Zeus, em Atena, em Afrodite, em Diógenes, milhares de deuses que haviam naquela cidade. E na rua central de Atenas havia estátuas de todos eles. E Paulo começou a andar e começou a observar aquilo e começou a entender que a idolatria era o grande mal daquela cidade. E nós precisamos entender o que é idolatria. Porque a idolatria, ela não fica restrita a Atenas, ela não fica restrita à Grécia, e também não fica restrita à Igreja Católica Romana, como nós às vezes enchemos o peito para dizer, olha lá os ídolos lá. A idolatria é tudo aquilo que se coloca entre eu e Deus. Irmãos, tem gente que idolatra, olha, tem gente que idolatra um carro, tem gente que não vem para o culto que nem hoje, porque pode ser que chova, e vai estragar a pintura, e vai molhar o carro, e eu não vou levar. Tem gente que idolatra o carro. Tem gente que idolatra a família, os filhos. Não, devemos amar, mas nunca colocar como empecilho entre eu e Deus. Olha, eu não vou para a igreja porque minha esposa não... Né? Aí está colocando entre tu e Deus. Então a idolatria é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós vivemos agora um período, Jair, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas desde que eu tenho pregado nesses últimos dias, eu sempre toco nesse assunto. A idolatria entrou dentro da nossa igreja. Chegou um momento em que nas redes sociais, eu olhando as redes sociais, alguém disse assim, hoje não teremos culto porque tem jogo na seleção brasileira. É o ato idólatra mais visível que eu observo. Tu parar o culto porque a seleção brasileira vai jogar. Tu colocou a adoração para Deus um pouco mais tarde, porque se eu vou pesar entre o Vini Júnior e o Senhor, acho que o Vini Júnior é um pouquinho mais importante, então vamos cancelar o culto. Não vamos cancelar para não ficar feio, vamos botar ele para mais tarde. Idolatria.
conversa. Não tem conversa. É idolatria. Irmão, você falou de igreja. Sigilosamente também idolatramos pregadores. Exato. Pastores, Exato. né, pessoas. Pregadores, pastores. Claro que o admirar é diferente. Agora, a idolatria. Uma vez, lá na Matriz, eu estava falando sobre isso. E aí, você o do dízimo aí, deve ter aqui atrás. E no dízimo tem uma imagenzinha de uma cruz ali. E eu falando sobre idolatria. E abordando a questão da Igreja Católica Romana, que usa símbolos para identificar o seu santo. E nós podemos até citar o Santo Jesus que eles têm pregado numa cruz. E aí uma pessoa que tinha vindo recentemente da Igreja Católica disse: olha, eu não concordo com isso que está dizendo. Porque aquilo ali que está ali não é o adorado, não é uma estátua a ser adorada. Ela é um símbolo de algo que vai ser adorado. E eu disse: não, mas não pode ter símbolos. Não pode. E aí ele pegou o nosso cartãozinho do dízimo, levantou aqui, ó, vocês têm um símbolo aqui. Daí eu disse: pode me trazer esse símbolo? E ele me trouxe. E aí eu peguei o símbolo e amassei e botei fora. Até pode ter, só que para mim não tem importância. Não tem valor. Agora, se eu chegar e tocar na estátua, é como se eu estivesse tocando em Cristo para eles. Há uns 20 anos atrás, os irmãos que são mais velhos na fé, que nem eu assim, né? Nós vamos lembrar de uma situação, eu não concordo, porque tem a questão do desrespeito, e a gente não precisa desrespeitar ninguém. Mas um bispo da igreja tal, ele pega e chuta uma estátua de Aparecida, né, na televisão, dizendo o que ele estava dizendo: ó, isso aqui não é nada, não reage, não reage. Claro que não precisa chutar, não precisa isso, não precisa. Né? Mas o que ele quis mostrar é que ela não reage, então ela não deve ser adorada. Então, a idolatria, ela é muito ampla. E os irmãos trouxeram um exemplo aqui do pregador. Né? Então, o pregador, às vezes, ele é idolatrado. Além do Criador. Mas aqui Paulo já está mostrando um exemplo disso. E aí ele começa, aquilo ali chama a atenção de Paulo. Então aqui na introdução da nossa aula, eu trouxe assim um contexto geral, né? Partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Né? Era um povo culto, porém que havia se distanciado de Deus. Por que se distanciou de Deus? Porque criou tantos deuses que se perdeu nesse monte de deuses. Mas Paulo observou algo dentro daquele monte de Deus, que havia uma estátua que dizia assim: ao Deus desconhecido. O grego, ele tinha tanta preocupação com essa história de deuses, que ele ficou com medo. Olha, nós temos aqui 1000 estátuas de deuses, mas será que não esquecemos nenhum? Então, para evitar isso, vamos colocar uma estátua. E esse aqui, nós vamos colocar assim: o Deus desconhecido, porque pode abranger algum Deus que a gente não lembrou de fazer estátua. É aquele medo, né? Olha, vamos que esse Deus aí que nós esquecemos, ele vai reagir. Então esse era o sentido geral deste povo, do povo de Atenas, né? E é aqui que Paulo ele vai chegar. Quando Paulo chega em Atenas, por volta do ano 50 depois de Cristo, os irmãos são alunos da escola dominical, então os irmãos precisam saber que Paulo faz 3 viagens missionárias, a primeira entre o ano de 46 a 48, mais ou menos, né? Que ele vai somente com Barnabé e seu sobrinho João Marcos, que abandona eles no início. Aqui é a segunda viagem missionária, em torno do ano 49 a 52 depois de Cristo, e depois tem uma terceira viagem que nós vamos abordar aí durante as nossas lições. Mas aqui está na segunda viagem missionária e ele está em Atenas nesse momento. Então ele acha, há uma filosofia dentro daquela cidade, há uma cultura
cultura muito elevada naquela cidade, mas há uma idolatria, né? Então, era uma cidade entregue à idolatria. Aí Paulo, ele já pensou, quando ele viu aquela idolatria, ele entendeu que Deus o colocou ali. Por quê? Porque ele foi para ali por algum motivo que ele não conhecia, e ele observa o pecado. Então ele já fez um link. Deus quer que eu esteja aqui. Porque Deus não vai te colocar em lugares que não haja desafios. Se Deus te colocou no lugar do desafio, e muitos saem. Muitos, opa, aqui não é lugar para mim, porque aqui está meio difícil. Não, é no lugar que Deus quer que você esteja. Porque ele entendeu isso, e Paulo tinha uma visão de Deus. Sabia o Deus que ele servia. Então agora ele está dentro dessa cidade, ele já linkou que aqui tem uma cidade idólatra, e aqui há um lugar que eu vim para cá sem ele ter esperado vir. Então há uma provisão de Deus e há um problema a ser resolvido. E o que ele faz? Ele acha uma sinagoga. Embora Atenas não seja um lugar onde havia muitos judeus, havia um grupo de judeus. E ele vai para essa sinagoga. Eu imagino, Jaime, a mensagem dessa sinagoga. Ele chegou na igreja, porque a sinagoga, esse termo sinagoga, era a igreja que, quando o povo de Israel esteve dentro do cativeiro babilônico, a Babilônia, entre alguns dos reis, estabeleceu um lugar de adoração, um lugar onde eles poderiam continuar falando hebraico, onde eles poderiam continuar adorando o seu Deus, onde eles poderiam estudar a lei. E ele deram esse lugar chamado sinagoga. E as sinagogas continuou sendo um lugar onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia, a lei, né? Era a Bíblia que eles tinham, que era a Taná, né? Que era a Torá, o Nevim e o Ketuvim, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas e os escritos, era o que eles tinham. Eles não tinham o Novo Testamento, esse ainda estava sendo formado ali pelo dia a dia, mas eles tinham a lei, e ali na sinagoga era onde eles estudavam a lei. E aí quando Paulo chega ali, e na sinagoga tinha 2 questões principais, né? A sinagoga era o lugar onde, para ter culto, se nós estivéssemos reunidos aqui de manhã, em 9 pessoas, nós não ia poder ter culto, não ia poder ter sinagoga, porque nós precisávamos ter no mínimo 10 pessoas para ter sinagoga. Por isso que Jesus diz assim, olha, onde estiverem 2 ou 3, eu estou reunido, eu estou no meio de vós, né? Então Jesus diz, não é o número, é só, claro que isso é uma figura de linguagem, meus irmãos, né? Quando você entra no quarto, você está sozinho. Então, pela essa matemática, eu não preciso nem ser nenhum Pitágoras para entender que se eu estou sozinho, eu não estou 2 e 3, então logo Jesus não está aqui. Não, Jesus está em todos os lugares, né? Mas aí ele faz referência a essa questão da sinagoga, que tinha que ter 10 pessoas. Aí ele diz, não, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali já estou. E aí ele vai provar isso de forma categórica, onde? No caminho de Emaús, quando 2 vêm vindo, falando dele, opa, tem que estar juntos. Amém, glória a Deus. Né? Então, ele vai na sinagoga, e aí ele vai chamar os judeus. O que está acontecendo? Vocês estão dentro aqui de Atenas? Vocês já viram aí fora quantos deuses de idolatria que existe? É verdade. Em Israel, o Alisson sabe muito bem disso, já falei muitas vezes nas aulas teológicas, que você pode acusar judeu de qualquer coisa, menos de idolatria. Quando o judeu entrou na Babilônia, cativo, ficou lá 70 anos, eles ficaram ali por causa da idolatria, não teve outro motivo. E quando eles saem com a cidade destruída, o povo despedaçado, e aí eles dizem assim, nós nunca mais vamos adorar outro senão Deus. Tanto por isso que é um grande motivo de Israel, o judeu, ter tanta dificuldade de ter aceitado Jesus. Porque eles entenderam que, opa, como assim aceitar um outro Deus, além do Deus Altíssimo, do Elohim, né? Mas é que Jesus é o próprio Deus, né? Então eles não entenderam isso, vão entender isso no final da grande tribulação, né? Mas não é assunto claro, né? Então, Paulo ele vai chamar a atenção desses judeus. O que está acontecendo aí fora? E ele começa a pregar, e ele começa a anunciar aos judeus. Interessante aqui é que a mensagem de Paulo, ela era uma mensagem cristocêntrica. Irmãos, nós pregadores, nós temos que aprender isso. Às vezes elaboramos grandes esboços,
Às vezes, e hoje em dia, entrou dentro da nossa igreja uma mensagem coach, que é a valorização do ser humano. A Bíblia ela não trata de valorização extrema do ser humano. O ser humano ele só é alguém quando Jesus está nele. É que nem a história do jumentinho que entrou em Jerusalém. Talvez aquele jumentinho, uma linguagem tipificada, simbólica, ele chegou em casa daquela manhã e disse: mamãe jumenta, tu tem que ver, o teu filho é um sucesso. Entrei em Jerusalém hoje, mas chegaram coisas, as pessoas começaram a me aplaudir, teu filho é um sucesso. E a mãe dele, com certa experiência, disse: meu filho, entra sozinho lá para te ver. Aleluia. E aí ele volta, e aí ele entra, ninguém olha para ele, inclusive chutam ele. Ele volta triste para casa. Mamãe, me chutaram até. Claro, meu filho, tu só foi alguém porque Jesus estava montado. Amém. E assim é o ser humano, só é alguém quando Jesus está na vida desse ser humano. Amém. A gente se autovaloriza, acha que é grande, às vezes tem cartaz com a nossa foto, fica feliz. Irmão, é Jesus, né? Amém. Amém. E se nós mantivermos isso, se nós entendemos que é Ele, não sou eu, Ele vai levar teu nome, porque Ele é bom. Mas sempre entenda isso, que é Jesus acima de tudo. Aleluia. Então aqui, Paulo agora, ele está anunciando ali e ele começa a pregar Cristo para aquelas pessoas. Ele está pregando Cristo, ele não tinha outra mensagem, era Cristo. Ele contava a história de Cristo. Ele mostrava que quando ele falava para judeus, sabe o que ele dizia? Eu estou falando para judeus. Judeu gosta muito da história judaica. Então eu preciso entender, eu preciso dizer para eles que quando Abraão falava, ele falava desse Cristo. Quando Moisés era desse Cristo. Quando Davi era desse Cristo. Ele sempre apontava isso. Então agora ele está em Atenas. E aí quando ele começa a pregar na sinagoga, ele vai pregar em 3 lugares em Atenas. O primeiro lugar é a sinagoga, quando ele vai pregar para judeus e para alguns gentios piedosos. E aí quando ele sai, deixa eu acompanhar a hora aqui, que a hora voa, né? Aí ele sai, perfeito. Aí ele sai da sinagoga e aí ele vai pregar no segundo lugar, que é chamado de Agora, ou Agorá, né? Que tem um acento, os irmãos são melhores de português do que eu, sabem que não é o agora, né? É o agora com A craseado, né? Com acento, com A forte. Então neste lugar, era o centro cultural de Atenas. Era a praça pública de Atenas. Atenas era um lugar que, embora tinha 5.000 habitantes, cidadãos, né? Então, quando você fala cidadão, você está falando de homens ali. Então, soma-se mulheres e crianças. Naquela época, as mulheres e as crianças não eram consideradas dessa forma, né? O cidadão era quem tinha poder de voto, né? Poder de discussão democrática. Então, ele aponta isso. Então, imaginamos que 5.000, mais as esposas, mais os filhos, vão parar em 10.000 pessoas ali em Atenas. Mas a praça pública, ela era um lugar de movimentação, era como se fossem as nossas Andradas aqui. Circulava em torno de 10.000 pessoas diariamente. Então, mais do que o dobro da população, a população inteira, digamos assim, ela circulava ali, pessoas de outros lugares, que vinham a Atenas por ser um centro cultural, por ser um lugar dos filósofos, por ser um lugar onde as pessoas iam discutir assuntos. E ali no Agora, era realizada as reuniões ali. Tudo que era reunião, comércio, diz a história que Sócrates foi julgado ali no Agora, né? Então, era um lugar principal de movimentação. Era um lugar estratégico, ali que Paulo vai começar a pregar. E ele começa a pregar, o texto aqui nós podemos até olhar aqui, esse discurso de Paulo, que é muito interessante, está em Atos capítulo 17, do verso 18 em diante, né? E aí enquanto Paulo os esperava em Atenas, mais adiante ali, parece, olha aí, quando ele, e alguns dos filósofos, está aqui, verso 17, por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, essa praça aqui é o Agora, né?
Todos os dias. Então Paulo ele estabeleceu isso. Ele já entendeu que ali é o lugar que ele ia para estar. E abro parênteses para você. Você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Ah, não, mas eu devia estar lá. Não. Deus quer que você esteja aqui neste lugar. Então, eu abro um parênteses para dizer isso. Então, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece um pregador de deuses. Então aqui, vamos para o contexto, Paulo está pregando para a multidão de atenienses. Ele não está pregando só para esse grupo, mas dentro deste grupo, começa a juntar alguns estoicos e os epicureus. Ali, no agora, era um lugar democrático. E havia um grupo de pessoas que que eles faziam? E agora nessa época nós vamos ver bastante, tá? Pessoas que vinham ali para aquela praça, era um lugar democrático, e começavam a falar coisas de si mesmo, né? E depois, que eram os sofistas, né? Eles começavam a falar qualquer coisa. Qual é a ideia? Qualquer ideia. Ah, porque hoje eu estou aqui, tem uma multidão aqui me ouvindo. Ah, porque esse técnico do Grêmio. Ah, porque esse técnico do Inter. Entendeu? Ele podia falar sobre... Ah, porque o Lula, porque o... Entendeu? Eles traziam ali qualquer assunto. Diversificados. Só que a ideia deles, os sofistas, era, eles falavam isso, juntaram uma multidão, depois passa uma sacolinha ali, né? E pegavam um dinheirinho, levavam, botavam no bolso e saía. Era o seu sustento. Então era um lugar diversificado. Aqueles epicureus e os estoicos, e nós podemos até agregar os neoplatônicos também dentro dessa época, seguidores de Platão, eles ficavam ali pela volta. Só que quando ouviam falar de futebol, esse assunto de novo. Quando ouviam falar de Lula, Bolsonaro, esse assunto de novo, e passavam adiante. Só que, naquele dia, havia um homem falando de coisas profundas, coisas maiores. E aí, eles param para ouvir. Então, agora nós temos três povos parados, três grupos de filósofos. E alguém vai dizer assim: quem é esse paroleiro, ou esse tagarela, irmão Vilmar, né? O irmão Vilmar, ele me cutucou ali, né, quando falou dessa coisa. Era aqueles que falavam coisas gerais, né? Um tagarela, um falador, né? Mas chamou a atenção desse grupo, porque talvez em outras situações não haveria nem este comentário, passavam reto. Quem de nós já não passa reto vendo alguém falando de algum assunto que não nos diz respeito? Não quero nem saber. Era como se fosse uma variedades ali assim, e aí eles queriam ver o que tinha de novidade, então. Exato. Ver o que tem de novo, daí eles traziam a informação. Paulo trouxe essa coisa nova, entendeu? Paulo traz essa coisa nova, tanto que chamou a atenção. Nós temos esses dois grupos, principalmente os epicureus. Quem eram os epicureus? Os epicureus eram o grupo do prazer. Não o prazer, que a gente sempre liga a questão sexual, eles não eram sexuais, não era isso. Eles diziam que tudo aquilo que me tornar mais feliz, está valendo. Né? Tanto que eles eram até contra essa questão sexual, porque naquela época a relação sexual estava relacionada a casamento, né? Embora havia também imoralidade, óbvio, mas eles entendiam que o casamento ele era bom, mas também trazia algumas preocupações que às vezes o prazer ficava... Não é assim. Eles diziam, não, então se tu viver uma solteirice, onde tu pode ter um descanso, uma mente tranquila, sem os problemas, isso é prazer. Então é isso que nós precisamos buscar, é a busca do prazer. Tendo dor e sofrimento. Não tendo dores e sofrimento, está ótimo. Essa era a ideia. E eles também tinham uma ideia de que não havia havia um Deus, havia vários deuses, mas esses deuses, eles não atuavam na vida do ser humano. Eram deuses que estavam ali, que precisavam ser respeitados, mas que não estavam dentro do contexto assim de Deus vai te abençoar, Deus vai curar,
Deus vai... Não. Deus está acima de tudo, esses deuses estão acima de tudo, e eles não interferem naquilo que nós vivemos. Havia um segundo grupo, que eram os estoicos. Né? Os estoicos já eram diferentes, né? No sentido de... era o controle das emoções. Né? Eles tratavam a questão da emoção, tem que ter controle, o prazer não é isso que leva a vida, é o controle, é o dia a dia. Né? Esses eram os estoicos. E havia também o neoplatonismo. O neoplatonismo, eles estavam muito ligados à questão da imperfeição material. Né? Eles diziam que o que é matéria não é bom, a matéria sempre é ruim. A matéria, na verdade, é só uma maquete do que há no sentido espiritual, e esse sim é perfeito. Por exemplo, este copo com água, ele é uma matéria tipificando algo que existe no campo espiritual que é perfeito. Esse aqui não é perfeito, esse aqui é. E isso trata da humanidade. Eles vão tratar da humanidade dessa forma, que o corpo, ele é imperfeito. E aí, se o corpo é imperfeito, eu tenho duas linhas para trabalhar nesse corpo. Em primeiro lugar, eu vou martirizar esse corpo, porque ele é perfeito e ele precisa sentir dor para a questão espiritual avançar. E a outra questão é que se esse corpo é material, e há um espírito que é bom e esse corpo é mau, esse corpo aqui eu posso entregar ele às paixões. Eu posso entregar ele a viver deliberadamente, até porque esse corpo é mau, esse corpo é ruim mesmo. Aí Paulo depois aos Coríntios vai dizer, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Amém. Então Paulo ele traz essa ideia de uma tríade entre corpo, alma e espírito. E quando ele escreve aos Tessalonicenses, no final da carta, ele vai dizer, adore a Deus todo o vosso entendimento em corpo, alma e espírito. Amém. Aqui tem esses três grupos aqui que estão sobre esta situação. Os epicureus, aqui como diz o nosso texto, filósofos epicureus, seguidores de Epicuro, prazer como bem supremo, primeiro grupo. Ausência de dor e sofrimento, materialista, negavam a provisão divina, aquilo que nós falamos. Admitindo a existência dos deuses, eles ok, eles existem, mas eles não interferem no nosso dia a dia. Estão distante e indiferente à vida humana. Morte representava o fim de tudo. Não há imortalidade da alma. Né? Quando a gente morre, acaba tudo. Também a ideia dos aniquilacionistas, né? Um dos grupos do aniquilacionismo, ele prega isso também. Que quando a gente morre, acabou tudo. Algumas filosofias, eu estava discutindo outro dia com um filósofo, e ele estava me dizendo exatamente isso. Ele estava dizendo, não, nós somos um aglomerado de reações químicas e físicas, e quando há essa falência, nós acabamos. Eu fiquei olhando para ele, que vida miserável. Né? Que vida miserável. Não, né? Não tem como acreditar nisso. E aí eu disse para ele assim, tu é filósofo, tu acredita naquilo que é mais evidente, e tu acha que isso é mais evidente? Não, não é. Nós somos corpo, alma e espírito. E nenhum dos três vai morrer. O corpo físico morre. Não, se nós pensarmos no arrebatamento, que nós vamos ressuscitar em corpos transformados, nenhum deles morre. Nós somos eternos. Né? Não somos infinitos porque nós tivemos um começo, né? No nosso nascimento. Mas no final não tem. Pode falar, o que morre na realidade é a matéria, né? A matéria, mas essa matéria que foi feito lá no princípio. Isso, essa matéria. Isso, essa matéria é corruptível. Essa matéria é sujeita à dor, transformado. Mas o que Paulo diz é que essa mesma matéria, ela vai ser transformada. O que é corruptível se torna em incorruptibilidade. O que é mortal se transforma em imortalidade. Mas ele está falando de corpo, né? Então, continuando então a vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Muitas pessoas vivem assim hoje, né? Muitas pessoas vivem no sentido epicureu, né? Que busca a eterna busca do prazer. Hoje nós vivemos uma sociedade que busca o prazer de qualquer forma, né? É através da satisfação, aí nós podemos até trazer da satisfação sexual,
nós podemos até trazer algo que muito crente cai. Até a gente ouve às vezes falar, né, Claudionei, que crente não bebe, mas come, né? É outro problema. Às vezes que também é pecado, meus irmãos. Às vezes a gente vai para um churrasco, ontem de noite eu fui para um churrasco com meu cunhado, só carne boa, assim, meu Deus, aplastando. Eu comecei a comer, eu disse, não, chega. Né? Eu via que ainda cabia um espacinho, mas não, né? Não posso. Né? Por quê? Porque é uma busca do prazer. E se deixar crente, como nós temos lá na matriz um churrasco lá nas quartas-feiras, que meu Deus, né? E que é carne boa, é coisa que primeiro, mas a gente tem que controlar. Então, muitas pessoas vivem esse prazer, essa busca incessante do prazer. E a gente vê ali hoje, por exemplo, agora quando eu vinha vindo, tinha uma menina porque ali a faixa fica lotada a noite inteira, tinha uma menina ainda ali, entendeu? Todo mundo já foi embora, acabou a festa, ela ali, é a busca incessante do prazer. E essa busca, ela tenta preencher vazios. Mas esse vazio só quem enche é Jesus. Só quem enche é uma vida espiritual com Deus. Né? E nós temos o segundo grupo, os estoicos, né, seguidores de Zeno. Eles valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deve submeter-se ao destino e controlar as emoções. É aquela ideia, né? É o destino que regula. Né? Ele morreu, é o destino. Alguns vão dizer assim, é a hora. Né? Mas como assim a hora? E às vezes essa ideia é muito forte, porque teve um acidente uma vez de aéreo, que abriu um buraco na fuselagem, só uma pessoa caiu e morreu, porque era a hora daquele, não era a hora dos outros. Né? Então, a gente tem essa tendência a entender o que é hora. E quantos pensam nisso? Não, se é a hora, acabou, não tem conversa. E outro também que o avião morreu 300 ali e um ficou vivo. Não era a hora dele. Então a gente tem uma tendência a acreditar nisso. Mas o que a Bíblia diz? Será que não era a hora de Ezequias? A hora de Ezequias. O profeta, tu acha que o profeta mentiu? Tu acha que meu tocaio foi lá e mentiu, Isaías lá? Dizendo, olha, vai morrer, prepara a tua casa, vai morrer. Não era mentira, essa era a mensagem. Esse era o coração de Deus. Mas Deus se sensibiliza com o clamor dele. E se nós, conhecedores da história, vamos ver o que aconteceu uns 15 anos depois, tivesse perguntado para Ezequias, talvez eu vá perguntar no céu para ele, Ezequias, tu queria ter morrido ali? Eu devia ter morrido ali. Porque depois só foram 15 anos, mas é a tua decisão, Deus não vai. Pastor, Deus não quer, mas permite, lá em Santa Maria, que é a morte que eu dizendo para a pessoa, tinha filho de crente lá. Claro, Deus filho de crente não morre. Botaram fogo, mas não fizeram. Exato, estava no lugar errado, né? O que o filho de crente estava fazendo ali? Né? Se atira no cara mesmo, vai morrer. Uma ponte, só você vai tirar. É que o homem no natural ele não consegue entender essa parte da vontade permissiva de Deus. Exatamente. É a vontade de Deus. E os estoicos, eles criam nisso, só que ele não era direcionado a Deus isso. Nós entendemos, Deus sabe da minha vida. Né? Quando Deus der o ponto final, vai acabar. Não adianta eu me preocupar, né? Claro que a gente deve fazer exercícios físicos, né? Que o Alisson sempre fazendo, né, Alisson? Não? Vamos lá. Mas a gente deve cuidar da nossa saúde. Mas não é isso que vai impedir. Deus não vai dizer assim, ó, hoje chegou a hora do Isaías, não, mas ele fez exercício físico e tal, na academia, vou dar mais uns 10 anos. Não é assim que funciona. Né? Deus, ele determina. Só que os estoicos não davam a Deus essa questão. Eles davam ao sentido geral. Né? Que a gente, o destino é assim, então é isso aí. Né? Nós não podemos nem mudar de destino. Eles eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade de Deus. Panteísmo, Deus está em tudo. E tudo é Deus. Uma árvore ali, Deus está nela. E ela é Deus. Tanto que se tu passar aqui na Praça Central de Gravataí, bem cedo, qualquer dia da semana, tem alguém agarrado numa árvore abraçando, que é dentro dessa ideia estoica, porque acredita que aquela árvore é Deus. Não, aquela árvore é uma criação de Deus. Não é Deus. Tá? E os neoplatônicos, né, como nós já falamos ali, eles eram o material como imperfeito, era uma maquete imperfeita de Deus, do que é espiritual. Né?
Então Paulo, ele começa a pregar, e as pessoas, aqueles 3 grupos ali, mais eles começam a ver isso, e não, peraí, vamos levar Paulo para a gente discutir no Areópago de Atenas. Agora já é um lugar diferente, não é a sinagoga, não é o agora, mas o Areópago de Atenas. Ali é um lugar de julgamento, né? Se Sócrates foi condenado no agora, ele vai ser executado no Areópago de Atenas. Então, talvez Paulo até teve uma preocupação. Por que eles estão levando para o lugar de julgamento? Né? Por quê? O que eles estão querendo? Mas Paulo tinha uma mensagem para pregar. Né? Então, o que diz ali a revista? Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago. Entendem isso? Aqueles grupos, eles, não, vamos dar mais atenção para esse homem. Porque o que ele está falando tem sentido. E aí eles vão para o Areópago. Então lá é o lugar, o que diz aí, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho sábio dos atenienses. Alguns desprezavam, chamando de paroleiro. Né? A palavra paroleiro, eu até peguei aqui no grego, o que significa, não sei. Espermologos, que ganha vida por lisonjeamento, tagarela, sem conteúdo, né? Alguns até olharam para ele dizendo assim, mas aqueles grandes filósofos entenderam que havia sentido naquilo que ele falava, né? Então, levaram ele para lá, né, para o Areópago, enquanto outros demonstravam curiosidade diante do ensino estranho, que anunciava Jesus e a ressurreição. Este episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. 2 coisas aqui. Irmãos, esse negócio que acontecia há muito tempo atrás, né, de nós trazermos mensagens superficiais e as pessoas, né, eram levadas a Cristo, e muitos de nós foram assim, né? Eu fui levado a Cristo com a mensagem de um pregador que não tinha muita eloquência, não tinha muita teologia. Funciona, claro que funciona, até porque não é nós que convencemos, é o Espírito Santo. Só que vai chegar um momento em que nós estamos pregando para pessoas intelectualmente, que algumas palavras não vão ser suficientes. Olha, Jesus cura, Jesus salva. Ah, mas como assim, salva do quê? Cura por quê? Os remédios curam também. Tem um livro chamado A Bíblia que Jesus lia, né? Eu não vou sempre lembrar o escritor, se puder dar uma olhada aí para lembrar, para darmos o mérito, né? Ele colocava que ele passava por uma avenida na Califórnia todos os dias e tinha uma placa dizendo assim, Jesus salva. E ele passava ali, passava todo dia. Aí um dia chamou a atenção que tinha algo escrito ali embaixo, né? Filipiense, perfeito. Tinha algo escrito ali, e ele parou o carro e foi lá ver. E aí tinha uma pergunta, salva do quê? Lá, meus irmãos. Né? Então, a gente tem que estar preparado, e nós estamos fazendo isso. Irmãos, a Assembleia de Deus, ela se notabiliza por isso, não devemos perder isso. Escola Bíblica Dominical é para isso. Para nós sabermos como pregar. A carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, vai dizer, estejamos preparados para dizer para aqueles que não têm esperança, por que eu tenho esperança? E às vezes isso é uma questão filosófica também. Então nós precisamos, e Paulo, ele atuava em todos os sentidos. Paulo, ele tinha a liberdade para dizer para um carcereiro de Filipe, um homem que estava no emprego, subemprego, dizer para ele assim, quando ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo poderia fazer toda uma explanação teológica, dizendo para ele, olha, não há nada que tu possa fazer para ser salvo. Jesus já fez isso na cruz, e podia pegar a questão soterológica e explicar toda a doutrina da salvação, e dizer que é pela graça. Não, ele não foi para esse lado. Ele disse assim, ei, crê no Senhor Jesus, será salvo além de ti na tua casa. Amém, glória a Deus. Ele tinha essa categoria, essa inteligência, essa perspicácia. Mas quando ele chega, imagina ele chegando para os atenienses, senhores atenienses, estoicos, neoplatonistas,
vocês só precisam crer no Senhor Jesus e serão salvos. Eles vão ficar. Mais. Só isso, só isso. Mais. Aí Paulo vai explicar. Saber pregar para diferentes tipos de pessoas. Ele começa. A palavra rema pelo Espírito. Aí ele começa a dizer assim, ó. Vocês são pessoas muito piedosas, pessoas boas, pessoas que têm fé. E quando eu andava pelas ruas de Atenas, eu comecei a observar a espiritualidade e a fé de vocês. Mas me chamou a atenção numa estátua que dizia assim, ao Deus desconhecidos. Senhores atenienses, é sobre esse Deus desconhecido que eu venho vos falar. Oh, glória. Aleluia. Esse Deus desconhecido é um Deus estoicos, diferente daquilo que vocês pensam que não interfere. Não, Ele está lá no céu e Ele está olhando para as suas atuações, Ele cuida de vocês. E aí eles começam a se cutucar, opa, como assim Deus que... E aí ele vai para a Bíblia e diz assim, olha, Ele está no céu, como foi dito pelo salmista, mas os seus pés estão na terra, e Ele está olhando o que acontece, Ele está interferindo, tanto que Ele pega o seu filho e entrega para o amor dessa humanidade. Aleluia. Aí alguns começam, como assim? E vocês que dizem que os platônicos, que o corpo é mau, o vosso corpo é templo. É o templo do Espírito Santo. E aí se ele quiser ir mais adiante, ele vai dizer, o corpo é constituído de 3 partes, corpo, alma e espírito, assim como o tabernáculo, lá no início. E aí você tem, opa, como assim tabernáculo? Eu já ouvi falar isso, Moisés, ó, tabernáculo, deserto, como assim? E lá eram 3 partes, era o pátio, o átrio, o santo, o lugar santo e o lugar santo do santo. E eram 13, e simbolizava a presença de Deus, e Deus estava ali no lugar mais recôndito, e Deus está no lugar mais recôndito desse templo, que é o corpo de vocês. Entende isso? E aí eles começaram, opa, tem sentido, aleluia. Glória a Deus. Então, já indo para o final, vai ser lógico, é terrível. Então a parte 2 ali, vai dizer, a 3.2 diz assim, Paulo proclama Deus como Criador do mundo. E quando ele toca nesse assunto, e isso uma vez eu discuti com um filósofo, ele disse para mim assim, a teologia ela é filha da filosofia, então por que eu vou ir na filha? Eu vou na mãe, que é a filosofia. Eu disse, não, a teologia é a mãe da filosofia. Ele disse, aprendi nos bancos da faculdade isso, nunca vi isso. Eu vou te provar. Quando quem é que foram os primeiros filósofos? Sócrates, Platão e Aristóteles. Qual é que foi a primeira pergunta de um filósofo? Que até então o mundo vivia conforme, eu preciso comer, vou ali e como. Eu preciso fazer minhas necessidades básicas, faço. Eu preciso, faço. Chegou um momento que Aristóteles pensou, tá, mas aonde viemos? Quem somos nós? O que é isso? É teologia. É saber de onde viemos, é saber por que estamos aqui, é sabermos qual é o nosso destino. E aí o outro vai dizer, Sócrates, tá, e se nós morremos, para onde é que nós vamos? Aí o Platão, não, peraí, que história é essa? Isso é teologia. Então quando se começa a pensar quem somos, é teologia. A filosofia é o desenrolar. O filósofo de boca aberta, assim, o cara não deu braço a torcer, porque é muito difícil fazer isso. Não, mas isso não é bem assim, mas saiu pensando. Que bom. Que bom. Então aqui ele está dizendo que ele está mostrando que este mundo em que nós vivemos há um Criador, há um ponto inicial. E nós podemos pegar os maiores filósofos. Se não me engano, Lamarck, grande filósofo, desenvolveu várias teorias. Quando chega no final da sua vida, ele vai dizer, olha, eu só levo uma certeza, alguém criou isso tudo. Não veio do nada. Alguém criou. Einstein vai falar de um fator gerador. Ele não dizia que era Deus, mas tem que ter um fator gerador. Isso é a filosofia. Isso é a filosofia, isso é a teologia ligada à filosofia.
E aqui, neste momento aqui, Paulo está proclamando, está dizendo, olha, tudo isso que vocês estão vendo aqui, inclusive, todos esses deuses aí são figuras de alguém. E esses alguém foram criados por Deus. Deus os criou. Então, e aí ele faz, quando ele vê que as pessoas, isso a gente tem que fazer, aqui Paulo nos ensina também a homilética, a hermenêutica, né? Ele viu que havia uma sensibilidade das pessoas. As pessoas começaram a olhar Paulo de um jeito diferente. E aí quando as pessoas estão sendo convencidas pelo Espírito Santo, não é nós que convencemos, não é as nossas palavras, nós devemos nos preparar, mas quem convence é o Espírito Santo. E aí há um arrependimento. A reação é mista. Alguns vão zombar. Outros, uma vez, certa ocasião, eu estava pregando para um grupo de adolescentes infratores. Uns me olhando com cara assim, vou te matar. Outros, vai terminar essa mensagem, tu vai ver. Mas tinha um deles que corria uma lágrima. Já valeu. Já valeu. Continua pregando. E aí ele vai falar sobre o arrependimento. A reação é mista. Claro que nem todos vão se converter, mas aquela mensagem fica. E alguns zombam, outros desejam ouvir novamente. Tanto que eles vão dizer, nós vamos falar mais adiante sobre esse assunto. Vamos continuar explanando sobre essa questão, porque tem sentido o que está falando. O discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, com fidelidade, respeito, sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais. Irmãos, nós devemos pregar a tempo e fora de tempo, mas nós temos que ter alguns cuidados sobre isso. Traz coisas culturais, coisas do ambiente para a tua pregação, mas a mensagem central é Cristo. Paulo falou do Deus desconhecido, falou da idolatria, falando da questão cultural, da inteligência, do entendimento dos gregos, mas nunca abrindo mão da mensagem principal, que é Cristo. Mensagem cristocêntrica. Porque de tudo, se nós pegarmos um resumo desses 66 livros, só uma verdade. Jesus morreu por nós e Ele nos salva se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Esse é o ponto central. A mensagem, embora ela tenha linguagens diferentes, ela é a mesma que converte o morador de rua do que o grande filósofo da sociedade. É a mesma. Só que, às vezes, tu vai ter que trazer linhas mais flexíveis, mas a mensagem é essa: Cristo como Salvador. São 10 horas e 2 minutos, vamos fazer a leitura aqui da parte da conclusão. Eu gosto sempre peço que os irmãos façam isso, quando a gente passa, ler a conclusão para ver se abordou todos os temas, que estão aqui. E às vezes tem alguma parte que a gente não aborda, aí a gente vai ali nesse ponto e dá uma abordada novamente. O discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura. Nós temos que ter isso, meus irmãos. Parte da realidade do ouvinte. É a parte de conclusão, a página 48. A minha é 48, mas acho que é... Tá não. Tá lá, aqui, ó. Vamos lá. Ali, ó. Eu tinha tentado ler ali, meu Deus. Só vejo um pouco. Vamos lá. O discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade da sociedade... Não vai dar certo, não. Não vou nem insistir. Reconhece os sinais, parte da realidade do ouvinte. Reconhece os sinais da verdade presente na sociedade e com fidelidade conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia, sem perder seu poder de confrontar consciência e chamar todos ao arrependimento e à fé em Cristo ressuscitado. Meus irmãos, o Evangelho não é somente para os simples, é para os simples também. O Evangelho não é somente para os filósofos e doutores, é para eles também, mas não é só para eles. Então, o Evangelho é para todos. Jesus conversou com o ladrão da cruz e anunciou a salvação. Ele conversou com Nicodemos de uma forma diferente, mas falando da salvação.
Amém, meus irmãos? Amém. Posso fazer uma oração? Vamos se colocar de pé, vamos orar. Depois já passar para os meus irmãos. Pai querido, Pai amoroso, em nome de Jesus, nós tivemos esse tempo precioso aqui, falando da Tua Palavra, Senhor. Falando dos ensinos da Tua Palavra. Nós Te louvamos e que nós possamos aprender com Teu servo, o apóstolo Paulo, Senhor. Todas essas nuances do Evangelho, da pregação do Evangelho. E seguir, Senhor, conforme para a nossa base ministerial, Senhor. Nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre todos que estão aqui, Senhor, que aprenderam algo nesta manhã diferente. E nós Te louvamos, porque Tu és o ensinador, Tu és aquele que nos inspira. Tu és aquele, Senhor, que trabalha em nossas vidas, que abre o nosso entendimento para entender, compreender e usar no nosso dia a dia tudo aquilo que nós aprendemos de acordo com a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu Te louvo. Amém.